Era janeiro de 1976 em Angola. Depois da independência, a guerra civil intensifica-se. Em Moçambique e Porto Alexandre, Actual Tomboa, dois dos movimentos de libertação, UNITA e FNLA, travam intensos combates dentro das cidades. A população civil teme o pior. Apesar de quererem continuar em Angola, na sua maioria portugueses de segunda geração, a falta de condições de segurança, de produtos de primeira necessidade e de cuidados de saúde, começam a equacionar a fuga para a Namíbia. Nesta altura a ponte aérea de Luanda para Lisboa já tinha terminado e a ligação de Moçambique a Luanda também estava inviabilizada, devido à guerra civil que se instalou em todo o território. Eu, na altura com 15 anos, já conduzia o Datsun 1200, AAD 0556, da família. Antes dos acontecimentos e em zonas sem trânsito já fazia uns peões nas estradas com areia das Garroas no deserto do Namibe. Em Porto Alexandre, terra de pescadores, de fábricas de farinha e óleo de peixe, as traineiras eram a última alternativa da fuga para sul. O que veio a acontecer a 10 de janeiro. Dezenas de traineiras em Porto Alexandre com os depósitos de gasóleo atestados, preparam-se para qualquer eventualidade. Centenas de pessoas arrumam os seus pertences, em malas, sacos e caixotes dirigindo-se para os vários cais de madeira das fábricas espalhadas pela baía onde estão acostadas as traineiras a postos para navegar. Eu fiquei incumbido, pelo meu pai, Manuel Serra de Oliveira, de levar as coisas mais importantes de casa em caixas de cartão e a roupa em sacos de serrapilheira para a DEII, uma traineira de 25 metros, da empresa Venâncio Guimarães e Sobrinho, onde o meu pai era o encarregado geral e técnico mecânico, na altura responsável pela gerência e ocupado com a preparação e coordenação dos meios para a fuga nos barcos DEII, Vega e Lubango. O Datsun 1200 foi o veículo utilizado nestas várias viagens ao cais, carregando os pertences da família. Por último e ao fim do dia, com a traineira já preparada para zarpar, coloquei 2 tábuas entre o cais e a DEII, com o máximo cuidado possível coloquei o Datsun dentro do barco, cerca de 60 traineiras de Porto Alexandre e o navio mercante Silver Sky, que acolheu 1200 pessoas, no porto de Moçambique rumaram juntos ao porto mais próximo, logo depois da fronteira do Cunene, até Walvis Bay, na Namíbia. 2 dias de viagem, com famílias inteiras acomodadas dentro dos barcos, incluindo crianças de tenra idade. Na chegada a Walvis Bay fomos apoiados pela Cruz Vermelha Internacional e pelas autoridades da Namíbia que proporcionaram a deslocação de todos aqueles que pretendiam viajar para Portugal a partir do campo de refugiados de Windhoek, capital do estado, numa ponte aérea, organizada por Portugal para o efeito. Eu fiquei com o meu pai na traineira DEI e com uma tripulação de mais 3 homens. Tendo em vista a criação de uma empresa de pesca no Brasil, 7 das traineiras partem para o Rio de Janeiro, incluindo a DEI. Numa viagem de 3 meses, o Datsun 1200 continuava lá, tapado com uma cobertura cinzenta, encostado à amura do barco, agora com o convés completamente preenchido com bidons de 200 litros de gasóleo para a viagem. Chegados ao Brasil, a situação não foi fácil. As autoridades brasileiras não autorizaram a constituição de uma empresa de pesca e passados 3 meses estávamos a preparar a viagem para Portugal. Uma viagem que se revelou muito atribulada. Em novembro a costa ocidental estava a ser fustigada por mau tempo e nós em mar alto. Conseguimos enviar mensagens de socorro e fomos finalmente localizados e ajudados pela Marinha Portuguesa perto do Cabo Spichel. Entramos no porto de Sesimbra sãos e salvos. O Datsun com o temporal sofreu bastante, devido aos bidões de gasóleo embaterem lateralmente com a ondulação, provocando muitas moças na lateral do carro. Mais tarde, e já em Vila Real de Santo António, o meu pai mandou pintar o Datsun e vendeu-o, tendo-lhe perdido o rasto. Entretanto, como filho de peixe sabe nadar, tenho mantido a paixão por automóveis clássicos. Construía Oliveiras Garage para acomodar e restaurar os meus 10 clássicos populares dos anos 60 e 70.